Nós estamos reunidos nesta manhã para mais uma devocional, na dependência total do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Papai, que haja abertura no nosso coração para receber a semente da Tua Palavra. Amém. E que ela possa produzir frutos em nós. Nos entregamos totalmente à direção do Teu Espírito e pedimos, Senhor Deus, que em tudo Cristo Jesus seja honrado e glorificado. Amém. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a todos a abrir no primeiro livro, Samuel. Este livro, ele está entre o período de Juízes e Reis. É um período de transição. Lá na época dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. E agora, então, Deus vai levantar uma mulher e, através dessa mulher, gerar uma criança que vai ser o personagem central deste livro. Deus sempre levanta mulheres e, através dessas mulheres, Deus gera um filho para que este filho faça a vontade de Deus. A história Deus está conduzindo. Foi assim com a mãe de Moisés, com Ruth, que gerou depois Davi, Isabel, que gerou João Batista, Maria, que gerou Jesus, e aqui na nossa meditação hoje, Ana, que gerou Samuel. Deus está conduzindo a história. Deus está no controle de tudo. Eu quero convidar você, antes de entrarmos no capítulo 1, a ler juntos. Então abra lá, 1 Tessalonicenses 5:18. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. É um versículo muito conhecido. Em tudo. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Agradecer a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para com você. Sempre nós devemos ter um coração grato para com Deus. E nessa história, nós vamos ver essa mulher, Ana, passando por situações difíceis, mas que o Espírito Santo possa nos revelar não somente a história que nós lemos aqui nessas linhas, nessas palavras, mas o que está acontecendo por trás dos bastidores. Que nós possamos ter a revelação desse Deus maravilhoso conduzindo a vida de Ana, assim como Ele está conduzindo a minha vida, assim como Ele está conduzindo a tua vida. Nós vamos então ter como tema a oração de Ana. Vamos aprender através desta oração. O primeiro ponto é o motivo da oração, o que levou Ana a orar. Ali em 1 Samuel, capítulo 1, tudo vai ser no capítulo 1, verso 2, diz que Ana não tinha filhos. Tinha ele, o marido, duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Ana não tinha filhos, mas ela não tinha filhos
E agora, esse foi o primeiro subponto dentro do motivo da oração. Segundo subponto, Ana era estéril. Porque tem pessoas que não têm filhos por opção. Mas aqui, esta mulher, ela não tinha filhos porque ela era estéril. Versículo 5, na parte B. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Queridos, no contexto daquela época, a mulher não poder ter filho era motivo seguro para o marido se divorciar. Ou então assegurava ao marido a possibilidade de ter outra esposa. Provavelmente, isso que aconteceu aqui. Elcana, ele era casado, tinha duas mulheres. Uma não tinha filho, Ana, e Penina que tinha filhos. Nós olhamos na história da Bíblia muitas outras mulheres, tremendas mulheres que também eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, Isabel. E era motivo naquela época de vergonha. Eu quero fazer um parênteses aqui. Deus não coloca esterilidade como maldição. Deus ama a pessoa não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que Deus é. Deus é amor. Mas naquela época havia aquela ideia de ser amaldiçoada. Raquel, ela era estéril e ela chega um momento na vida dela que ela fala para o marido dela: ou você me dá filhos ou eu morro. Tal era o sentimento que estava no coração das mulheres que não procriavam. Além dela não ter filhos, ela era, terceiro subponto, provocada. Ana era provocada pela rival dela. Olha o verso 6 e o começo do verso 7. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem que tinha feito esta mulher estéril? O Senhor. O Senhor. Mas a rival, Penina, ficava provocando. Ficava ali fustigando: eu tenho filhos, você não tem, eu tenho filhos, você não tem. E isso ia promovendo dentro do coração desta mulher, Ana, uma tristeza profunda, uma amargura profunda. E ela era provocada. Ana, o quarto subponto, estava triste com toda essa situação. Verso 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O interessante na história é que Ana era objeto de um amor maior do marido. O marido amava a ela e não a outra. Mas quando a pessoa está com um problema, mesmo que ao redor haja facilidades, mesmo que seja amada, querida, acolhida, aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade, aquela necessidade leva a uma tristeza profunda de coração. E Ana estava triste. E em quinto lugar, ela tinha uma amargura de alma. Começo do verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma. Certamente que você já teve ou está tendo. Como é ruim. Como é ruim aquela coisa lá dentro que vai corroendo. Aquela amargura que vai consumindo toda a alegria, toda a força, toda a vitalidade. E parece não ter fim, é uma situação muito difícil. Então, o que levou Ana a orar foi essa aflição de alma que ela tinha. Esse foi o motivo da oração dela. O segundo ponto é a intensidade da oração. A parte B desse versículo 10, é o nosso primeiro subponto.
Ana chorou abundantemente. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Que coisa tremenda! Você pode sentir a emoção dessa mulher nesse momento? Ela está aflita, sofrendo, triste, amargurada, e ela ora e chora abundantemente. A aflição era muito grande. Aquilo que estava pesando no coração dela, ela entendeu que a única maneira de resolver o problema era ir aos pés de Deus. Nós não vemos Ana aqui brigando com Penina, nós não vemos Ana tendo problema na sua família, muito pelo contrário, é amada, porque muitas pessoas, quando ficam amarguradas, sem saber o que fazer, se voltam contra quem está produzindo a amargura e contra todos aqueles que estão cercando. A amargura é uma coisa terrível. Mas ela foi orar. Ela foi chorar aos pés daquele que tem o poder de reverter a situação. Ela foi aos pés do Senhor. E ela chorou abundantemente. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que felizes, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Diferente da nossa cultura, principalmente machista, homem não chora. O Deus da Bíblia nos convida a ter uma vida de choro. Até um profeta, Jeremias, conhecido como o profeta chorão. E nós precisamos aprender essa arte da oração com lágrimas, com choro abundante. Então a intensidade da oração dessa mulher, primeiro, Ana chorou abundantemente. Segundo, dentro da oração dela, ela fez um voto. É uma coisa meio esquecida nos nossos dias. Parece que é só daquela religião fazer voto, etc, etc, promessa. Mas olha aqui no verso 11. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos. Esta qualidade do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, ela tinha a consciência clara de que o Senhor dos exércitos é aquele que governa, que rege todo o universo, que é dono de todas as coisas. Então ela não está pedindo favor para um qualquer, ela está falando com o dono, com o chefe, ela está falando com o Senhor dos exércitos. E ela chora, e ela abre o coração, ela se derrama, e ela faz um voto. Ela olha para esse Deus e ela crê que esse Deus é um Deus benigno, bondoso. E ela fala, ela pede por essa benignidade de Deus, atenderes para a aflição da tua serva. Ela não tem vergonha, não tem medo de falar que ela está aflita. Ela não está camuflada em um sentimento mentiroso. Ela rasga o coração, ela é espontânea, ela é emotiva. E ela fala para Deus: Deus, eu estou aflita. E se o Senhor for benigno para comigo e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um voto para Deus, e aqui a gente percebe que ela não está querendo um filho para si, ela está fazendo um voto de devolver àquele que tem poder de lhe dar. Dar a Deus. E aqui esse voto dela de não passar navalha é um voto que nós chamamos de nazireado. É uma criança consagrada totalmente a Deus. Coisa maravilhosa. Então ela estava ali amargurada, chorando, falando, abrindo o coração. Ela fez um voto e também na intensidade dela. O terceiro subponto, Ana orou demoradamente.
olha o verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Nós vivemos na época do instantâneo. 3 minutos a comida já está pronta. E transferimos isso como que se Deus tivesse que submeter a nossa agenda, ao nosso tempo, aos nossos compromissos. Até nas livrarias evangélicas, um guia devocional, 5 minutos para você que não tem tempo. Queridos, o melhor lugar para se estar, Maria se colocou aos pés do Senhor Jesus. E há um tempo. A nossa oração, ela não deve ser medida até que Deus nos ouça. A nossa oração deve ser medida até que eu ouça Deus. E ela está ali, orando demoradamente aos pés do Senhor. Essa intensidade foi tão marcante. O subponto 4, Ana foi mal interpretada. Olha no verso 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagado. O sumo sacerdote começou a notar, a mulher está demorando demais. E ela está ali em choro, em pranto. É muito intenso esse momento dessa mulher, que chamou a atenção desse sumo sacerdote que a interpretou mal. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, foram os discípulos de Jesus também mal interpretados. Eles começaram a falar em outras línguas e alguma parte do pessoal começou tão bêbados. Você percebe a intensidade da oração dessa mulher? Ela não está jogando umas palavras ao vento e se Deus quiser, se der certo, tudo bem. Não. É um momento em que ela está diante daquilo que a tem tirado o sossego, a paz, a alegria, e ela precisa resolver isso, porque não dá para continuar vivendo com uma alma amargurada. A aflição nos rouba da vida. E ela foi mal interpretada. O 5º subponto, Ana derramou a alma perante o Senhor. Verso 15 e verso 16. Porém, Ana respondeu, não, Senhor, ao ser mal interpretada. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela foi para um momento da vida dela que agora tem que resolver isso com meu Deus. E ela abriu o coração, ela escancarou a sua vida perante Deus, o autor da vida. Ela se derramou em lágrimas. A amargura era tanto que apertava tanto o coração que ela não conseguia se conter. Eu sou mulher atribulada de espírito. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, Deus das propriedades, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Você percebe aflição, ansiedade, amargura, tristeza. Isto era Ana. Esta mulher que foi aos pés de Deus para buscar socorro. Em terceiro lugar, terceiro ponto, nós vemos o resultado da oração. Primeiro subponto, Eli, o sumo sacerdote, profetiza. Verso 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, Eli, como sumo sacerdote, ele era uma pessoa de autoridade vinda da parte de Deus. Então a palavra que ele lançou aqui tem peso.
E ele profetiza, vendo a situação daquela mulher, o pedido daquela mulher, ele profetiza que Deus vai responder, vai conceder aquilo que ela pediu. Segundo subponto, a partir desse momento, Ana muda de atitude. Verso 18, e disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela estava sem comer, sem beber por causa da angústia. Comeu e o seu semblante já não era triste. Ainda não estava grávida, ainda não tinha obtido a resposta do seu pedido, mas já mudou de atitude. Eu posso falar aqui que ela exerceu fé. Coisa tremenda. Foi, rasgou o coração, se apresentou diante de Deus. Não ficou lá murmurando, não ficou questionando, simplesmente rasgou seu coração e falou da sua situação. Derramou o coração diante de Deus. Recebe a palavra do sumo sacerdote e não sai. Vamos ver, não sei o que vai acontecer, será? Duvidando, não. Ela muda de atitude, ela vai e come. Ela vai e tem uma transfiguração no semblante, aquela tristeza, aquela aflição, aquela angústia. O problema ainda não foi resolvido, mas a posição dela já mudou. Muitas pessoas se apresentam diante de Deus de maneira superficial. Muitas vezes lê uma palavra, um texto da Bíblia, uma promessa, mas não toma posse e continua no mesmo caminhar, nos mesmos passos. Não permite que o Espírito Santo de Deus venha e convença, venha e mude e transforme essa mulher. O semblante dela já não era mais triste. Eu fico imaginando ela chegando na casa, não fala isso na Bíblia, eu fico imaginando a rival Penina continuando a provocar, eu fico imaginando o marido recebendo, olhando, algo aconteceu, você está mudada. Queridos, quando nós recebemos algo de Deus, a nossa vida muda. Amém. O semblante muda. Não vamos insistir naquilo que está nos levando à bancarrota, à desgraça. Vamos nos encher daquilo que nos dá esperança. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos crer nela. E vamos permitir que ela mude o nosso semblante. Em nome santo de Jesus. Resultado da oração, terceiro subponto. Ana teve um filho. Aquilo que ela queria, versos 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Dá certo orar. Amém. O resultado vem. Lembrou-se o Senhor, ela era estéril e agora ela tem um filho. Resultado da oração, quarto subponto, Ana cumpriu o seu voto. Ali do verso 21 a 28, ao retornar à festa de sacrifício lá no templo, Ana fica em casa cuidando do seu filho. Ela está amamentando não somente no físico, mas também no espiritual. Ela está treinando, preparando o filho dela, assim como Timóteo foi preparado pela avó e pela mãe. Ana está preparando o filho para ser entregue a Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas chegam até esse ponto, mas na hora de cumprir o voto, se esquecem.
Ela podia pensar, esse filho me trouxe alegria, eu vou ficar com ele para mim, eu não vou abandoná-lo, Não, uma vez feito um voto, tem que ser cumprido. E ela então prepara essa criança, provavelmente 5, 6 anos ou até mais. Ela vai até o templo e fala com o sumo sacerdote e entrega ao verdadeiro dono daquela criança, Deus. Muitas vezes nós, pais, pensamos, os filhos são nossos. Eu quero que eles sejam o que eu quero. Ou não instruímos os nossos filhos no caminho do Senhor. Os nossos filhos são herança de Deus, pertencem a Ele. Que coisa tremenda. Então, o motivo da oração é a intensidade e o resultado. Conclusão. Você tem algum motivo para orar? Alguma coisa que está entristecendo, angustiando, amargurando o seu coração? Existem relacionamentos na sua vida truncado, pessoas que você sente que te perturbam? 2, você tem orado intensamente? Você tem se derramado aos pés do Senhor? 3, você tem obtido resultados em sua oração? Perguntas simples, mas que nos levam a pensar se verdadeiramente estamos com uma vida de oração como Ana. Queridos, essa é a história verdadeira que nos ensina tantas coisas. Mas eu quero voltar lá no versículo 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós podemos saber essa história, nós podemos aprender coisas tremendas, nós podemos praticar como Ana praticou isso, mas nós precisamos ver o que está acontecendo por trás de tudo isso. Deus está no controle. Deus, Ele está dirigindo a vida de Ana, permitindo que ela fosse estéril, permitindo que ela fosse zombada, permitindo que ela tivesse todo aquele sentimento horrível de amargura, tristeza, angústia e etc, etc. Quem está fazendo tudo isso com ela é Deus. Eu preciso entender que Deus quer trazer um filho àquela mulher, e esse filho vai ser um profeta, e esse filho vai dar direção para o povo de Deus. Quem está no controle de toda a situação é Deus. Eu preciso entender que aquilo que eu estou vivendo hoje, se eu tenho uma compreensão, se eu não estou em pecado, se eu estou desejoso de fazer a vontade de Deus, eu posso estar vivendo dias de amargura, que Deus está permitindo porque Deus está gerando algo em mim. Quando nós não entendemos isso, nós nos frustramos, desanimamos, e muitos até se desviam do caminho do Senhor, muitos ficam bravos com Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está no controle. Ou Ele está fazendo, ou Ele está permitindo que seja feito. Quando nós olhamos para a situação do mundo, essa pandemia, o vírus foi criado em laboratórios, não foi aqui. O que eu entendo é que Deus sabe de tudo. E Deus está no controle de tudo. Deus, Ele é o regente da história. Com a sua batuta, Ele está regendo todos os passos da humanidade. Ele nunca perdeu o controle de nada. Esse Deus permitiu essa mulher passar por isso, e anos, para levá-la a orar, para levá-la a se apresentar diante de Deus, para fazer com que ela se derramasse aos pés dele,
se associando ao plano dele e fazendo um voto de que aquela criança não era para satisfação pessoal, mas era para servir um Deus vivo dentro de um plano eterno. É tremendo isso. Quando nós não entendemos que há um Deus por trás das nossas vidas, nós nos perdemos na caminhada. Deus está no controle, até as piores coisas do mundo. Se você tem o coração voltado para Deus, se você ora falando, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, se você se coloca diante de Deus como filho dele, creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, mas essa situação coopera para o seu bem. E ela foi levada até os pés e orou ao Senhor. E Deus, então, junta-se o plano eterno de Deus com o coração quebrantado de uma mulher. E gera-se o milagre, Samuel. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher, e eu fico imaginando a alegria de Deus que encontrou nesta mulher a disposição de servir, de se disponibilizar para fazer parte da história dirigida não pela humanidade, não pelos homens, não pelo diabo, mas dirigida pelo próprio Deus. Deus vai à nossa frente. Deus conduz os nossos passos. Pastor, mas por que eu estou vivendo essa situação? Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Essa mulher, em nenhum momento a gente vê ela se lamentando, ela questionando, ela murmurando, ela brigando com a rival. A gente vê essa mulher se quebrantando, indo aos pés de Deus. E o resultado foi tremendo. E nós estamos entrando nesse livro e vamos ver como esse Samuel vai ser tremendamente usado por Deus. Eu não sei qual a angústia que você está passando, qual a tristeza, não sei qual é a amargura da sua alma, qual é a coisa que está faltando no seu caminhar. Uma coisa eu sei, se você é sincero com Deus, se você não está vivendo uma vida de pecado, Ele está te conduzindo a algo. O nosso Deus não nos colocou aqui, como disse certo filósofo, fez o mundo, deu corda e deixou o mundo se virar por conta própria. Não, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o dono de todas as coisas. Muito daquilo que nos acontece, que nós não sabemos os porquês, Deus sabe. E Deus está no controle de tudo. Cabe a nós, ao passar por esses momentos de dificuldade, nos apresentar a Ele, rasgando o nosso coração diante dEle e esperando o momento que o milagre vai acontecer. Muitas pessoas nesse tempo se enchem de incredulidade, de medo, fica mais ansioso, resolve? Não. O que resolve é olharmos para o todo e para aquele que cuida do todo e descansar nele. Ficamos sabendo agora há pouco da gravidez da Thalita. Andrei, se eu fosse você, não sei se você já fez isso ou não, mas consagraria essa criança para o serviço do Senhor. Totalmente, deixando, Senhor Deus é do Senhor. É o Senhor que está no controle, é o Senhor que gera a vida, é o Senhor autor da vida. Então essa criança está em tuas mãos. Vamos cumprir com o nosso papel. Ana ficou ali amamentando, cuidando, criando, preparando a criança espiritualmente. Eu quero chamar a atenção. Você levaria o teu filho ainda criança, ou um adolescente, pré-adolescente, entregaria ali no templo sabendo que Eli e os filhos haviam se corrompido? Você levaria o seu filho e entregaria ali?
Quando há um preparo espiritual, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus está com os nossos filhos. Aonde estiverem, Deus guarda, Deus protege, Deus usa. Os nossos filhos são bênção aonde vão. Tem muitos pais crentes, entre aspas, que a criança cresce, cobra da criança escola, cobra da criança isso, aquilo outro, mas a vida espiritual não é incentivada, não ensina a criança a orar, não ensina a criança a temer a Deus, não ensina a palavra de Deus, e depois fica querendo usar a Bíblia como desculpa. Ah, mas instruir no caminho do Senhor, será que instruiu mesmo? O nosso trabalho como pais é preparar os nossos filhos, não para nós, mas eles solidificados na palavra de Deus, num compromisso sério com Jesus, podem estar aonde estiverem, não se desviam. Sofrem consequências, porque o mundo odeia os seguidores de Jesus, mas se mantém firmes nele. Então essa mulher, ela foi motivada a orar por causa da aflição. Ela chorou abundantemente, ela teve intensidade na oração e ela obteve o resultado da oração, porque a oração dela estava de acordo com o plano divino de Deus. Levantar um homem para ser profeta à nação de Israel. Se você quero pedir para Deus nesta manhã, Senhor, abre os meus olhos para entender o que o Senhor está fazendo comigo. Abre os meus olhos para que, ao passar por esses momentos de aflições, eu possa saber que o Senhor está no controle. Eu possa saber que nada está acontecendo por acaso e que eu venha glorificar ao Teu nome em todas as situações que eu viva. Se esse é o desejo do teu coração, quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Nós podemos sair desse lugar como entramos, ou podemos sair desse lugar com o semblante transformado. A tristeza vai embora, a angústia vai embora, a aflição vai embora e nós mudamos de atitude. O semblante agora já não é mais triste, porque nós sabemos que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Papai, obrigado porque o Senhor nos leva a situações difíceis para nos atrair, para nos quebrantar, para que a gente busque o Senhor, para que a gente se derrame aos Teus pés. Senhor Deus, que nas nossas orações haja intensidade, Pai. Faz brotar novamente as lágrimas nos nossos olhos. Tanto, Senhor Deus, pelas dificuldades da vida, como pelas alegrias em saber que o Senhor está no controle de tudo. E nada daquilo que está nos acontecendo está acontecendo sem nenhum proveito, sem nenhum plano, sem nenhum propósito. E Senhor Deus, que nós possamos ter uma vida de desfrutar dos resultados da oração. Porque sabemos que o maior interessado em nossas vidas nem somos nós mesmos, mas é o Senhor que nos conduz. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor promete estar conosco todos os dias. Nós não estamos órfãos, desamparados. Nós temos um Deus que está nos conduzindo. E já sabemos o final da nossa história, o dia glorioso que Cristo Jesus virá nos buscar, nos resgatar e nos dará um corpo novo, restaurado por completo. Senhor Deus, eu oro pelas pessoas que estão vivendo tipos de angústias diferentes nos nossos dias. Seja causada por enfermidade física, enfermidade na alma ou enfermidade espiritual.
Senhor Deus, leva essas pessoas a um encontro genuíno, profundo, intenso com o Senhor. Amém, Senhor. E que possam, Senhor, se abrir totalmente, rasgar o coração sem nenhuma reserva. Sabemos do que o Senhor é um Deus que nos ama e que o Teu Espírito Santo nos consola. E muda, Senhor Deus, o nosso semblante nesta manhã, daqueles que confiam num Deus eterno, no Senhor dos exércitos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente que todos nós temos motivos para orar. Certamente que nós precisamos dessa intensidade de oração. E quantos aqui creem no resultado da oração? Eu creio. Aleluia. Um forte abraço, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.